tema que o pastor Eliel havia me dado era como vencer o eu, né? Não sei se tem como preparar esse tema ali, só para a igreja gravar. Como vencer o eu. O eu somos nós mesmos, né? Somos quem nós somos. E eu quero meditar com vocês em Gálatas 2:20, que Paulo vai dizer, eu gosto muito dessa palavra de Paulo, aqui em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui: morri, estou crucificado com Ele, estou morrendo com Ele, certo? Fui morto com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gosto da segunda parte do versículo. A vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Olha que coisa linda a segunda parte desse versículo. Ele diz que a vida que ele tem na carne, que ele podia aproveitar, vivê-la como quisesse, ele prefere viver na fé do Filho de Deus. Ele vai dizer, eu tenho uma vida própria. A vida que eu tenho na carne, eu prefiro vivê-la na fé no Filho de Deus, porque eu estou crucificado com Cristo, e já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, essa minha natureza humana, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu prefiro morrer mesmo e viver para o Filho de Deus. E aí quando a gente lê esse texto, a gente enche o coração de alegria, porque Paulo vai dizer, não vivo não mais eu. Durante muitos anos, nós fomos ensinados, principalmente nós assembleanos, que nós deveríamos, nada de eu. Eu vou chegar lá. Tudo sou eu, diminui o eu. Quem nunca ouviu isso? Está muito eu, cuidado com o seu eu, olha o eu. E parece que nós criamos também uma cultura de suplantação do eu. Pega o eu, você não existe. Tá certo, tudo bem. É o conselho de Paulo aqui, olha, não vivo não mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. E durante muitos anos a gente, não, o eu não. Hoje a gente vive um outro momento. Hoje algumas pessoas precisam do resgate do eu, porque senão elas não existem. Senão elas não fazem nem nada para Deus, não conhecem nem o seu valor em Deus. Eu estava conversando isso com uma amiga minha que tem mais de 50 anos e agora ela voltou a estudar. E eu disse, é o resgate do seu eu. É o seu eu presente, é você se resgatando como pessoa. Porque até onde a gente deve suplantar o eu? Até onde o eu vai nos tornar pessoas soberbas e arrogantes. Pelo contrário, o eu, ele tem a sua utilidade. Porque o eu é quem? O eu sou eu. É a primeira pessoa, sou eu. Então, às vezes, nós precisamos um pouco do eu para resgatar a autoestima, para resgatar os nossos valores, para resgatar quem nós somos. Mas, às vezes, que é o caso do nosso tema aqui, precisamos vencer o eu. Hoje nós temos uma geração cheia de eu. Uma geração de crente que é cheia de eu. Eu faço, eu posso, eu me mando, eu vou, eu faço o que eu quero, não é verdade? Uma geração de crentes que não reconhece que esse eu, ele existe, mas ele deve estar sujeito a Cristo. Então vamos ver algumas concepções sobre o eu. O que é o eu? O eu é o centro da essência das nossas vidas. Isso é o eu. Não deu para a gente, né? Deu tempo, eu esqueci o cabo lá. O eu é o centro e a essência das nossas vidas. Claro que é uma concepção importante e tem o seu valor. Então o que é o eu? É o centro da vida. Paulo vai dizer que pega esse centro da vida e vive em Cristo. Ele fala, eu prefiro me tornar cristocêntrico. Eu tenho eu sei que eu tenho o centro da minha vida, eu tenho o controle da minha vida, mas eu prefiro pegar isso e não viver isso, mas viver Cristo. Então o eu tem essa concepção. Ele é importante e tem o seu valor. O eu designa em psicologia a instância externa conhecedora. Ou seja, é aquilo que me faz conhecer. É o portador da consciência em oposição a si mesmo. É o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. É o self. Eu me conheço, eu olho para dentro de mim. Isso é o eu também.
em oposição a si mesmo. É o pronominal pessoal por aquele que fala ou escreve para se referir a si mesmo. Esse eu também, gramaticalmente, é o sujeito de uma oração. É o eu, substantivo masculino, e que mostra a individualidade da pessoa humana. O que é o eu também? Na teoria de Freud, é o ego. O ego é fundamentado na teoria clássica de Freud, que é um conjunto de hipóteses sobre o funcionamento do cérebro das pessoas. Para Freud, o ego baseia-se que todo indivíduo psíquico é determinado por eventos anteriores. É um conceito da psicanálise. Ou seja, não há acasos e também pela existência do inconsciente, que manifesta-se de diferentes modos da vida mental. O eu também tem a ver com o inconsciente. Ou seja, ele se manifesta, é uma pena porque eu esqueci o cabo em casa, mas eu montei umas imagens bem legais para vocês acompanharem. Ele tem tudo a ver com a vida mental do ser humano. Então, eu não é uma coisa só espiritual. Nós vamos espiritualizar nessa noite. Mas ele não é só uma questão espiritual. Ele é uma questão humana. Tem a ver com consciência e inconsciência, o eu. O cérebro humano é formado por milhares de partículas chamadas de neurônios. Córtex cerebral e neurotransmissores, que produzem aminoácidos, proteínas e hormônios, como serotonina, oxitocina, mais comumente reproduzidos pelas mulheres. Deus transforma tudo em nós. E quando a gente muda, Deus muda tudo na gente. Então, quando Deus trabalha na vida do ser humano, Ele trabalha no eu também. O cara que vai dizer aqui que não mais vivo eu, era o mais senhor dos eus que a gente já conheceu. Vamos conhecer quem era o Paulo antes, né? E ele, quando vai dar o testemunho de quem ele era, lá em Filipenses capítulo 3, o know-how dele, ele vai dizer, eu, segundo a lei, fui fariseu. Então, era o cara cheio de eu. Se tem uma pessoa que era cheia de eu, nessa parte aqui da Bíblia, era o apóstolo Paulo, do Novo Testamento. Dono das próprias situações. Agora ele vai dizer que pega esse eu, que ele prefere viver esse eu, essa existência humana, esse centro, em Cristo. Aí nós vamos ver também que o eu é a mente que também possui consciente, subconsciente e o inconsciente. Certo é que todos os tratados de psicologia se empregam ambos os vocábulos como se tivessem igual significado. Quando a psicologia fala do eu, ou do ego, ou do id, a psicologia também vai chamar isso tudo de consciente, inconsciente ou subconsciente. O eu age em todas essas esferas. A gente não tem noção, como às vezes a gente age consciente, mas o pior é quando a gente age inconsciente. É porque o eu não está trabalhado. Quando é que a gente age inconsciente? Quando o nosso subconsciente não está bem trabalhado. São áreas humanas que Deus colocou em nós e que a gente precisa aprender a trabalhá-las com a Bíblia também. Eu aprendi com a pastora Valnice Milhomes, que hoje a gente não ouve falar tanto, mas eu gosto muito dela, a orar todas essas esferas da vida humana. E eu tenho o hábito de orar antes de dormir. Senhor, toma o meu consciente, o meu subconsciente, o meu inconsciente. Tem gente que fala assim, tive um sonho, com não sei o que lá, não sei o que lá. Nem sabe que às vezes é um armazenamento do subconsciente. Você pensou em chicória o dia inteiro. É bem provável que você termine o dia sem falar de chicória. Mas o seu subconsciente armazenou aquilo ali. É lógico que lá para a madrugada, 4 horas da manhã, pode acontecer que inconscientemente você sonhe com chicórias. Sonhei com uma plantação de chicórias. Não sei por que eu dei o exemplo de chicória, tá? Foi inconsciente. Os cientistas mostram que a maioria das nossas decisões... Eu gosto muito, muito. Ações, emoções e comportamentos dependem de 95% das atividades do nosso cérebro. Olha só, os tratados de psicanálise vai dizer que 95% das nossas ações, emoções e comportamentos dependem 95% das atividades do cérebro. Aonde está o eu? Nessas funções neurológicas, por incrível que pareça. O eu não está no coração, ele está na mente, tá? Ele está no cérebro. Então, esses comportamentos, eles precisam ser trabalhados de acordo com a Bíblia. Aí, num conceito, além de nossa consciência, o que significa que 95% e 99% da nossa vida vem da programação da mente inconsciente. Já pensou? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso inconsciente, né? Não é que você vai sair daqui, dar um soco em alguém e falar assim, foi inconsciente. Você pode ter cuidado, você pode levar outro.
Aí alguém fala assim, não, eu te dou consciente. Tá? Não. Você tem que ter cuidado com as ações, porque a maioria das ações da gente é... Por isso que a Bíblia diz assim, vigiai, estar sóbrio. Por que a Bíblia... Onde que a gente vigia? É com a mente. Então a Bíblia diz o tempo todo para a gente, ó, vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora. Estar sóbrio, apercebidos, cuidadosos, o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem essas falhas humanas em nós. 95% a 99% das nossas ações vêm do inconsciente. Aí eu acredito que realmente tem pessoas que dá até pena, né? Quando você vê assim, faz uma besteira, depois você fala assim, eu não sei por que eu fiz isso. Ao invés de você ficar com raiva do indivíduo, você sente pena. Mas não é uma pessoa que não tem Jesus, não tem um inconsciente trabalhado pela Bíblia Sagrada. Então age por impulsos. Esse inconsciente, ele não está monitorado por Deus, pela presença do Espírito Santo, que aí é um outro foco, tá? Então, se você tem programação negativa, olha só, no seu inconsciente, o tal do Dr. Lipton vai dizer que 95% do tempo você vai recriar essas experiências negativas em sua vida. Olha só, a Bíblia vai falar muito sobre isso. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que tem virtude, nisso pensai. Esse doutor vai dizer aqui, em psicanálise, que 95% das nossas ações podem ser negativas ou positivas, dependendo daquilo que a gente armazena dentro de nós. O que eu penso? A Bíblia diz que é como imaginou, nós somos, não é isso? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Se você pensa só em coisas negativas, você já se dedicou o tempo para verificar seus pensamentos inconscientes. Inconscientemente, você vai agir de maneira negativa. Aí, aquelas pessoas que você fala assim, nossa, só pensa negativamente. Essa pessoa só fala coisa de derrota, só fala coisa de fracasso. Por quê? Porque inconscientemente é o que ela armazena dentro dela. Eu tenho uma amiga amicíssima, é uma mulher de oração, serva do Senhor, mas boa parte do diálogo dela é doença, é enfermidade, é médico, é hospital. Você não consegue conversar outro assunto com ela. Tem que puxar, você tem que forçar entrar num outro assunto com ela. Porque ela chega a se emocionar quando ela começa a falar, hoje passei o dia todo no fundão, fui no fundão, achei o médico tal, que não sei o que lá. Porque eu só penso nisso, só. É a mente dela, entendeu? Então, ela vai viver doente, é o que acontece com ela. Estou com dor não sei aonde. Eu nem lembro quando minha lombar está doendo, só quando ela dói muito. E eu falo assim, às vezes, para ela, minha coluna lombar está doendo hoje. Ela, nem fala, a minha está doendo desde de manhã, eu tive que botar o colar cervical. Entendeu? Que a pessoa já vive assim. A maioria dos nossos programas, tá, mentais, a gente vai chegar lá no nosso eu. Estão gravados na mente inconsciente, é baseado na negatividade. Olha só, ele vai dizer que o ser humano é mais negativo do que positivo, por causa do pecado, a nossa natureza. Por exemplo, medo do que as outras pessoas estão pensando de nós, o medo de não ser amado e respeitado, medo de falar em público, medo de sucesso, medo de não achar que merece. Como sair desse ciclo interminável de programas antigos e começar a agir conscientemente? Como? A gente meditando na Bíblia, nós temos muito medo. Tem uma figura que a gente coloca, que tem uma velhinha varrendo um cérebro. Aí está escrito assim, aqui estão os nossos verdadeiros fantasmas, monstros, no cérebro, aonde também determina o nosso eu. Por causa do poder da mente inconsciente, 1 milhão de vezes mais poderosas do que a mente consciente, a quantidade de tempo que está sendo executado diz respeito muito mais do que o pensamento positivo. Ou seja, o ser humano perde muito mais tempo pensando em coisas negativas do que positivas. Segundo a psicanálise, 95% do tempo. Isso é fruto do pecado, é obra do pecado. Porque assim que se você esquece de ser consciente, o inconsciente está de volta no comando. Novamente, se soa familiar, ele pergunta aqui no artigo dele. Quer dizer, se eu não ajo de maneira consciente, se eu não procuro trabalhar a minha mente consciente, o meu eu de maneira consciente, o meu inconsciente vai dominar. E o meu inconsciente só domina de maneira errada. É isso que ele está querendo dizer. Vamos seguir. Concepções bíblicas do eu. Vida, a Bíblia vai dizer que o eu é vida, psique, desejos, vontade, paixões, está caindo tudo aqui. Óculos, caneta, desejos, vontades, paixões, e disse. Aí a gente olha para a Bíblia,
Vamos ver um conceito do eu na Bíblia. Psique, desejos, vontades, obrigada. Paixões, isso tudo é eu, tá? Como é que Jesus trabalhou o eu? Como é que ele tratou o eu dele? Porque Jesus foi ser humano, certo? Alguém tem dúvida disso? Não, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, certo? O Logos, a palavra. Então ele encarnou. A gente tem que crer na encarnação de Cristo. 100% encarnado, certo? Então ele encarnou, ele se fez carne, ele se fez humano. Como é que Jesus trabalhou o eu dele? Porque como ser humano, ele também tinha um eu que o dominava. O exemplo disso é lá na cruz, é lá no Getsemane, quando ele ora ao Pai e diz, porque todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero. Olha como é que Jesus trabalhou o eu dele, como ser humano. Como ser humano, ele também tinha um eu. Ele tinha suas próprias vantagens. Quando aquele Leonardo da Vinci fez aquele... criou aquela história da possibilidade de Jesus ter um relacionamento com Maria Madalena, aquilo tudo é uma conversa fiada, é uma fábula, mas a gente não descarta a possibilidade de Jesus ter sido tentado. Olha o que a carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, no verso 15, que muitas coisas, em tudo, aliás, em muitas coisas não, em tudo, irmã Beth, em tudo, Jesus foi tentado. Aonde é que a gente sofre as tentações? Não é no nosso eu, não é o nosso ego que é tentado o tempo todo, provar alguma coisa, provar quem nós somos, não aceitar uma humilhação só para tentar provar quem nós somos realmente, não é verdade? Uma disputa, existem muitas maneiras da gente ser tentado. A Bíblia diz que Jesus, em tudo, eu não descarto a possibilidade de Jesus ter sido tentado. Mulheres acompanhavam o ministério de Jesus, e olha que ele não era bonitão. A Bíblia vai descrever Jesus, lá em Isaías 53, homens de dores e de trabalho, sem nenhuma formosura. Um pedreiro humilde, num dia de sol bem quente, numa força de trabalho braçal. Um homem sem completamente aparência. Se Jesus entrasse aqui, talvez a gente ia perguntar, o senhor deseja alguma coisa? Porque ele é um homem de aparência muito simples. Mas a Bíblia diz que em tudo... irmã Rosane, fora Mateus capítulo 4, aquela tentação lá no monte, aquela ali foi uma experiência com Satanás direto. O Espírito levou Jesus ao monte, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, está escrito. Mas eu estou falando durante 3 anos e meio de ministério de Jesus, a caminhada dele aqui na terra, em tempo todo Jesus era tentado. Provar quem ele era, se ele era o filho de Deus mesmo, o ego dele, até lá na cruz. Se tu é filho de Deus, desça daí, salve-te a ti mesmo, desce daí. Jesus em momento nenhum colocou em xeque-mate a prova do eu dele. Quando ele foi tratado no seu eu, lá no jardim do Getsemane, ele vai dizer, olha, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Quando por um instante, Jesus pôde ver a possibilidade daquele cálice ser passado dele. Passa de mim esse cálice, Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Evita esse sofrimento. Jesus estava no maior auge de sofrimento naquele momento. Jesus estava sofrendo um fenômeno chamado hemartidrose, que é um fenômeno que dá no ser humano no mais alto nível de depressão. Até hoje eu só ouvi falar que Jesus teve. Mas eu li o artigo de um médico, o Dr. Barbet, um médico francês, que ele disse que esse fenômeno, ele ocorre no ser humano quando o ser humano enfrenta o mais alto nível de depressão. E aí esse fenômeno ocorre no ser humano por profunda angústia, ocasionando gotas de suor e sangue. Esse fenômeno depressivo, ele é tão violento que faz a derme pigmentar sangue e água, suor e sangue ao mesmo tempo. Foi o que Jesus sofreu. Esse fenômeno de suor e sangue se chama hemartidrose, por causa do mais alto nível de depressão. Jesus estava profundamente angustiado. Aí ele ora, ele vê uma possibilidade do Pai passar aquele cálice dele. Olha o eu de Jesus entrando em ação. Olha o eu, a vontade dele. Olha, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Rapidamente Jesus volta, porque ele sabia que era uma missão que ia trazer para mim e para você a salvação da nossa alma. Então ele cumpre a missão até o fim. Mas ele houve um momento que ele entrou em choque com o seu próprio eu, num mais alto nível de angústia.
e de sofrimento. E Jesus prefere abrir mão do eu, porque ele viu o resultado em mim e você aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. A Bíblia sugere a morte do eu. Eu fui uma vez ministrar numa igreja e o tema era autoestima, né? Eu não sei por que escolheram esse tema e me deram, mas tudo bem. Eu fiquei fuçando, o que eu vou falar de autoestima para crente, né? Não sei o quê. E Deus falou muito forte ao meu coração nessa passagem, que também tem em João 12, 25, que a Bíblia sugere a morte do eu. Em que Jesus vai dizer assim, quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Como é que Jesus trata a autoestima? Não se ame tanto e nem se ame de menos. Porque se você se amar tanto, você vai perder a vida eterna. Porque você se ama tanto que você vai querer fazer só a sua vontade. Só. Ai, porque eu me amo, eu mereço, eu sou digno. Tem um povo assim, tem crente assim. Eu mereço, eu tinha que estar lá. Deus fez também porque Ele sabe o meu esforço. Não, nunca quando se tratar de nós e de Deus, uma graça é porque nós merecemos. Graça é sempre graça. Amém? Aleluia. Nada nós, tudo Deus. Nada se justifica em nós. Porque é bonzinho, porque é queridinho, porque... Nem porque orou muito. Mas também orei tanto. Não, é graça. Porque quem atendeu a oração não foi Deus. É tudo Deus. E aí nós vamos ver que a sugestão de Jesus é o seguinte. Quem amar muito a sua vida, ama tanto, vai perder a vida. Segure aí. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim, achará a vida eterna, vai ter vida para sempre. Então, qual é a opinião de Jesus? Ele não quer ninguém se odiando. Eu me odeio, eu me detesto, não sei o quê, se autodepreciando. Não, porque nós somos imagem dele. Ele nos fez. O salmista tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 119, se eu não me engano é o versículo 194, que ele diz, tuas mãos me afeiçoaram, dá-me inteligência para aprender os teus estatutos. Olha, tuas mãos me afeiçoaram, me embelezaram, me fizeram, mas como eu não sou só beleza, dá-me inteligência para aprender os teus estatutos. Porque não é só beleza, né, irmã Beth? Não é só de beleza que se vive um crente. Mas a gente quer ser bonito e inteligente, né? Se puder ter as duas combinações, até que a gente fica feliz. Né? Mas se não puder, a gente fica pelo menos inteligente, que dá para passar. Jesus ignora o próprio desejo e se entrega à vontade do Pai, conforme Paulo, ao escrever aos Gálatas, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu gosto da versão que diz, a vida que eu vivo na fé, que eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Então, Jesus abre mão do seu eu. Paulo vem abrindo mão do seu próprio eu. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A palavra eu aparece 2 vezes no maiúsculo em toda a Bíblia, se referindo a Deus na primeira pessoa do verbo ser. Primeira pessoa do verbo ser. No maiúsculo, a palavra eu, guarda isso, aparece 2 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Tá bom? O pronome, né? O eu. 2 vezes. E no maiúsculo. E a primeira vez que aparece, a referência é a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14, a gente pode conferir isso. Dizem que tem uma cultura, eu não posso certificar disso, mas eu acredito que seja verdadeiro isso, que o povo de Israel tem uma dificuldade de proferir-se o verbo ser na primeira pessoa. Eu sou, isso. Eles não falam, né? Eles têm essa cultura, porque eles acreditam que a conjugação do pronome eu e do verbo ser na primeira pessoa está designada a pessoa de Deus. E tem a ver, porque a Bíblia vai dizer aqui que Deus vai dizer para Moisés quem ele é. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha só, quem é? Quem é alguma coisa? Deus. Tem um cantor aí, fez uma canção linda demais, que ele cresça, que eu diminua, né? Que ele é Dagmar, não é isso? Que ele apareça, que eu me constranja. É linda essa canção. O cara devia estar muito inspirado, devia estar no céu quando compôs isso, né?
Ele devia estar no céu, porque essas coisas vêm do céu, porque tem umas coisas que vêm daqui mesmo. Eu sou o que sou. Disse mais assim, assim dirás os filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. A primeira vez que o pronome eu aparece na Bíblia, no maiúsculo, aparece numa designação a Deus. Deus dizendo, eu sou. Então, só quem pode ter um eu grandão é o eu de verdade. É o eu sou, porque ele é, certo? Aí você vê Jesus vindo nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, Jesus afirmando que ele era também. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água, eu sou o pão, enfim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele vem dizendo, e o melhor de tudo, lá no jardim do Getsêmani, e se eu não me engano é João mesmo quem vai descrever esse momento, Jesus está lá, fraquinho, sofrendo o fenômeno da hematidrose, suando gotas de suor e sangue, angustiado, magrinho, abatido, numa angústia profunda da cruz. Chegam os soldados romanos para pegar Jesus, e quando eles se aproximam e procuram a Jesus, Jesus diz assim, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, eles caem tudo no chão. Ué, por que eles vão cair no chão, irmã Beth? Fraquinho, sofrendo ali, angustiado, gotas de sangue, suor, sozinho, porque os discípulos dormiram com profunda depressão, não ao nível de Jesus, ficaram desanimados. E aí, ele diz, sou eu? Ele vai dizer, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixarei estes ir. Quando Jesus fala isso, eles caem. Todos que estavam com Jesus, diz que sou eu. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Ué, recuaram e caíram por terra, quando ele disse, sou eu, vocês me buscam, sou eu. Recuaram e caíram por terra, sabe por quê? A força do pronome eu, com a pessoa do verbo ser, lá do Êxodo 3,14, estava ali em Jesus, era o verbo encarnado, era Deus presente, era Deus conosco, era Deus dizendo, sou eu. Então, quando Deus diz, sou eu, homem nenhum fica de pé, recua e cai, aleluia. E aí nós vamos ver que a palavra aparece 2 vezes no maiúsculo, se referindo a Deus, na primeira pessoa do verbo ser. E o pronome sozinho, no minúsculo, vai aparecer 2.787 vezes em toda a Bíblia Sagrada. O eu, o pronome eu, sozinho no minúsculo, vai aparecer 2.787 vezes. Do tanto que a Bíblia trabalha o nosso eu. Nós precisamos aprender a discernir o nosso eu, a discernir quem nós somos, mas aprendermos a suplantar o nosso eu. O tema foi como vencer o nosso eu, porque a gente vem cheio de vontades. Existe uma palavra chamada volitividade, que é a vontade predominante no ser humano, é aquilo que predomina no ser humano. A psicanálise vai dizer que o pensamento é o pai do desejo. Hoje eu estou bem psicanalista, né? Estou bem na... É o eu. Vai fazer o quê, né? Valéria... domingo agora? Vou descansar bem no sábado. A senhora está lá em Jardim Gramacho comigo, não fica rindo não, tá? De tarde. Ela esquece... seminário de mulheres lá. E aí você vai ver que esse eu, ele precisa ser discernido, volitividade, vontade predominante no ser humano. A psicanálise diz que o eu, o pensamento, o desejo, o pensamento é o pai do desejo, ou o desejo é o pai do pensamento, um negócio assim. É o eu do ser humano. Nós estamos no século 21, no tempo das tecnologias avançadas, da ciência, da sabedoria, do conhecimento aí, ó, uma gama de informação lançada para a gente o tempo todo, não dá tempo nem da mente da gente ser renovada, mais informação, mais informação. Nós estamos numa época em que o povo está mais estudioso, está mais pensativo, está mais reflexivo, né? Mas, por um outro lado, a gente tem um povo que não sabe subjugar o seu eu.
E existe uma força no eu humano, sendo trabalhado esse eu humano, que vem de 90 para cá no Brasil, que veio dos Estados Unidos, com a onda do neoliberalismo, as pregações imediatistas, determinantes, as pregações pragmáticas, um Deus que está disposto a servir o ser humano em todas as suas vontades. Trouxeram esse Deus para o Brasil e disseram para a igreja brasileira, a igreja bem primitiva, bem humilde, a igreja de oração no Brasil, a igreja humilde do Brasil, disseram: esse Deus está à disposição de vocês. Ele tem muita prosperidade para a vossa vida. Ele tem muita vitória. Ele quebra as maldições. É verdade, ele faz tudo isso. Só que nós caímos muito na qualidade de cristãos, porque nós temos um povo que aprendeu a degladiar com Deus o seu eu. É Deus e o eu, é Deus e o eu. Aí nós temos crentes menos submissos a Deus, que não entregam a sua vontade a Deus de jeito nenhum. Que a vontade dele, a semana retrasada, no início do mês, a Pedrina falou assim: vamos orar por uma amiga nossa que está muito doente. Ela está no leito, fui visitá-la, coitadinha. Mas ela disse: Pedrina, minha alma está em paz. Eu falei: Pedrina, não vou orar para Jesus curar ela não, deixa ela estar em paz. Não vou orar não, se Jesus quiser levar a irmã. Está mais em época de ficar orando: Jesus, deixa o crente aqui não. Deixa Jesus levar quem ele quiser levar. Deixa ele levar a gente também. Que quem está conseguindo chegar no céu é um vitorioso. É um vencedor. Aleluia. Quem está conseguindo ser salvo, essa é a grande vitória de quem está conseguindo nesse tempo. Aí a irmã faleceu 5 dias depois. Paulina, aquela nossa amiga veio falecer, mas a família disse que ela estava tão feliz, que o Espírito Santo já tinha visitado ela. Eu falei: que coisa linda! Nunca mais ouvi falar de crente partindo assim. É gente que entregou o seu eu para Jesus. Porque os crentes, mesmo sabendo que vai para o céu, não quer morrer. Porque a ideia de morte para a gente é terrível mesmo. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para ter vida. O pecado nos trouxe o juízo de morte. Então nós temos pavor da morte realmente. E nós precisamos viver isso. Suplantar o eu não é fácil. Mas todas as vezes que a gente abre mão do eu, Deus, ele visita a nossa vida com as coisas que a gente precisa. Ele nos abençoa. Eu sei que hoje é importante você sair daqui vitorioso, você sair daqui abençoado, você saber que Deus vai te dar isso. Deus dá mesmo, Deus é Deus de providência, de prosperidade. Ele quer nos ver bem. Em contrapartida, nós não temos mais pessoas gratas. É gente o tempo todo ansioso por conquistar. Eu já contei isso aqui, que uma irmã veio reclamar comigo: estou muito aborrecida com meu marido. Eu falei: por quê? Porque ele me deu um carro que eu não queria, eu não pedi esse carro. O carro que eu queria, ele não me deu. Eu disse: tá bom, irmã, vamos orar, não fica assim não. Ora pela chave aí desse carro. Aí me deu. Quando eu peguei era um Peugeot, uma chave eletrônica. Eu olhei para a chave, olhei para ela. Olhei para a chave e falei: a senhora quer que faça o quê? Ela: orar. Eu falei: orar por uma coisa que a senhora não quis? Não, ora aí, depois eu vou te levar em casa. Um carro zerinho. Eu falei: gente, eu fui com tanta raiva daquela mulher. Mas tanta raiva, gente. Eu olhava para a chave, eu olhava para a cara dela: a senhora quer o quê? Que ore, Rosane. Falei: Jesus, essa chave está na mão errada. Gente que não tem noção de gratidão. Porque o eu fala mais alto. O que eu preciso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu vou fazer. E essa é uma geração de crentes assim. De crentes que vivem centrados no seu próprio eu, na sua própria vidinha, cuidando do seu próprio umbigo. E Paulo vai dizer: já não mais vivo eu. Eu vivo, eu tenho uma vida, mas eu peguei essa vida e vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
que se deu por mim. Eu tenho uma vida, eu posso escolher vivê-la como eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, mas eu prefiro pegar esta vida, este eu, e viver na fé no Filho de Deus. Conhecer a vontade dele, conhecer o seu querer, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, viver os seus conselhos. Eu prefiro isso, Paulo vai dizer. Aleluia. A gente caminhar para terminar. O verbo, como discernir o próprio eu, né? O verbo discernir implica em muitas questões, como a prática de julgar, compreender e conhecer, pelas capacidades de leitura de mundo, da vida e da formação. O aprendendo vem antes do discernir, por quê? Porque nós precisamos aprender a discernir. Porque às vezes a gente não sabe quando somos nós e quando é o diabo. E quando sou eu? E quando é o diabo? Mas até o diabo, para fazer uso de algo na sua vida, é o seu eu que está predominando. O diabo trabalha com o nosso eu, com o nosso ego. O malicioso id é um combate interno entre ego, superego, complexidade, né? Id é uma guerra, mas até para o diabo fazer ação do seu eu, da sua vida, precisa ter inclinações. Uma pessoa que abusa de criança, nós estamos falando de pedofilia, o Brasil está aí ganhando o ranking do país mais pedófilo do mundo. E a gente estava conversando com mais amigas e estava falando, gente, alguém que abusa de um bebê de 2 anos, de 6 meses, alguém que abusa de uma criança, isso é o diabo. Não é o diabo. O diabo trabalha com as nossas inclinações. O diabo não pode fazer você fazer algo que você não tem inclinação para aquilo ali. Quem tem o hábito de tomar o que é dos outros, tudo que vê vai tomar. Não estou falando do cleptomaníaco, que é uma doença, comprovado. Mas o hábito, gente que tem mania de falar mal dos outros, você vai se juntar só com gente que fala mal dos outros. Enquanto sua linguinha não coçar, você não vai cegar. Você vai encontrar as Marias, que me desculpe, as Marias estão aqui, as Marias que falam mal dos outros. Parece que você vai atrair, porque a gente só atrai para a gente aquilo que a gente é. Então, o diabo só vai te usar partindo das suas inclinações. O que são as suas inclinações? É o seu eu, é o que predomina em você. Então, eu preciso vencer o eu. O que o Espírito Santo está nos convidando nesta quarta-feira é a vitória sobre o nosso eu. Eu não quero maltratar, eu não quero falar mal, eu não quero invejar, eu não quero botar o pé na frente de ninguém, eu não quero. Eu quero ser santo, eu quero ser justo, eu quero ser fiel, eu quero ser do Senhor, quero ser um bom cristão. Então é o eu. É exatamente isso que está ocorrendo na nossa história de vida, a construção de muitas aprendizagens. Como é que eu aprendo a discernir o eu? Primeiro, para a gente concluir, pratique o autoconhecimento, aprenda a olhar para si mesmo. Jesus ensinou isso em Mateus 7,5. Tira o argueiro do teu olho, a trave. Aprenda a olhar. Tem gente que olha para todo mundo, mas não olha para si. Sabe tudo sobre todo mundo, analisa o comportamento de todo mundo, mas não olha para si. Tem gente que tem que colocar ele no lugar dele. Tem gente que quando eu vejo o número dele, que é o nome dessa pessoa, eu falo, Jesus, me cobre com teu sangue. Porque eu sei que aquela pessoa vai falar mal, vai criticar, e isso me causa mal-estar. Então, pratique o autoconhecimento. Será que está tudo certo com você? Será que vai tudo bem aí? Será que você está acima do bem e do mal, na média, acima da média? Olha para dentro de você. 1 Coríntios 11, 28, a gente lê esse texto toda, ceia. Examine-se o homem a si mesmo. O autoexame. Olha para dentro de você. Olha para quem você é. Paulo vai trabalhar muito isso nas suas cartas. O homem interior. Olha muito para dentro de você. É a capacidade de ser intrapessoal. Eu gosto dessa habilidade. É conhecido como uma habilidade na educação, por Gardner. Uma das formas do ser humano ser inteligente é a capacidade de olhar para dentro de si mesmo. Isso é uma inteligência que Gardner vai dizer, faz parte das múltiplas inteligências, a capacidade de olhar para si. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Paulo vai falar em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Olha para dentro de você e permaneça na fé. Provai a vós mesmos, provai a vós mesmo.
prove-se, experimente-se, veja exatamente quem você é. E aí ele vai dizer, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, senão que já estáis reprovados. Prova se Jesus está em você mesmo. Prova se Cristo está em nós. Vamos provar se Jesus... Será que Jesus está na minha vida mesmo? Será que Jesus está em mim mesmo, gente? Como é que eu sei que Jesus está em mim? Alguém que me chamou de Paraíba, só porque eu pisei no pé, que nem uma senhora no aeroporto. Paraíba, presta atenção. Falei, sou não, moça. Sou carioca e favelada. Nunca morei em favela. Mas falei, eu vivo dentro de comunidade mesmo. Sou não, moça. Sou carioca e sou favelada. Mulher meteu o pé. Paraíba dessa cor, com esse cabelo, tem nem discernimento, mas quer ofender o outro. Porque não conhece o povo paraibano, o povo bom paraibano. Então você tem que ter esse cuidado, pratique o autoconhecimento. Segundo, para a gente terminar, deseje mudar o seu eu. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Deus, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deseje ser mudado, ser transformado. E terceiro, por último, sujeite-se a Deus. Tiago vai dizer isso em 4:7 da sua epístola. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Sujeição a Deus. Se sujeitar a Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, olha para mim, olha, estou aqui. Eis-me aqui, seja feita conforme a tua vontade. Nós temos dificuldade disso. Sujeitar o nosso eu a Deus. Paulo diz que toda mente deve ser levada cativa à obediência de Cristo. Nós temos um ego que é o nosso inimigo, que luta o tempo todo. Olha a história do apóstolo Pedro, como Jesus ensinou a vencer o seu próprio ego. Lucas capítulo 22, 31 a 34, Jesus vai dizer, Pedro, ele vai dizer para Jesus que ele jamais negaria Jesus. Jamais. Eu, Senhor, te negar? Não, nem pensar, de jeito nenhum, eu. Jesus falou, Pedro, eu intercedi por ti, porque Satanás pediu para se andar com a tua vida. Eu, do Pedrão lá, eu, Senhor, jamais, imagine, eu te deixar, de maneira, jamais te abandono, eu te negar, nunca, te negar nem pensar, Jesus, eu não. E a gente precisa ter cuidado com esse eu. O que a gente faz? A gente segue o conselho de Paulo. Eu tenho um eu, que eu posso viver ele, mas eu prefiro viver na fé, no Filho de Deus. Eu prefiro abrir mão do meu eu. O que eu penso, o que eu acho. Eu acho engraçado crente, né, que... mas eu acho assim. Crente não acha mais nada. Crente usa a Bíblia, mas a Bíblia diz assim. Mas eu acho. Crente não usa eu. O que eu acho. O que é o que eu acho? O que eu acho não vale de nada. O que é o que eu penso? No reino de Deus, o que eu penso não vale de nada. Guardo os meus pensamentos para mim mesmo. No reino de Deus, o que vale é o que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia diz para mim, mas o que a Bíblia vai dizer, mas o que a Bíblia me orienta, mas o que a Bíblia manda eu fazer, mas o que a palavra diz que eu devo seguir, é isso. O que eu penso, o que eu acho, serve lá fora. Lá na nossa faculdade, nem lá na faculdade serve o penso, eu acho. Se você não tiver fundamentado, se não tiver alguém para se embasar, você se embasou em quem, né, irmã Beth? Está falando em quem? Em quem você se embasa? No reino de Deus também não é diferente. A nossa base é a Bíblia. Mas eu quero, eu acho. Para terminar, eu
Estava numa conversa no salão outro dia, não sei que eu não sigo artista, não tenho esse hábito, mas a gente lê as notícias, né? Hoje não tem como, você abre uma internet, um site, as notícias estão lá. Eu fiquei muito triste com a separação do William e da Fátima, mesmo que era um casamento que já não estava real. 26 anos de casada, para mim, que não conheço eles, não sei nada sobre eles, a notícia da separação me deixou triste. Um casamento é família, né? 3 filhos, adolescentes, não sei que casamento era aquele, porque nesse mundo é artístico, a gente não sabe, né? Esse pessoal da televisão. Ainda assim, e foi num dia que ela apresentou o programa, eu estava no salão, estava vendo, ela estava com o rosto muito abatido, os olhos como quem tinha chorado muito, a gente conhece, mesmo maquiada. Eu falei, poxa vida, 26 anos, né? Uma irmã virou e falou assim, gente, 26 anos, foi até onde deu. Se só durou 25, de um ano para cá, não deu mais, acabou mesmo. Eu falei, eu não aceito isso não. Não é isso que a Bíblia diz, não. Como diz um pastor que tem uma chamada na rádio, casamento é uma viagem para a vida inteira. Eu não quero nem saber se o meu pensamento está errado, mas esse não é o meu pensamento, é o que a Bíblia me ensinou. Tem alguma coisa errada. Não, a irmã está falando. Não, porque deu até agora. Eu falei, irmã, tem quanto tempo de casada? Eu tenho 25 anos, mas no dia que não tiver mais amor, e se a outra pessoa quiser arrumar alguém, pode ir. Eu falei, gente, o sangue de Jesus tem poder. Tempo de relativismo. Cultura da pós-modernidade, infiltrada no meio da igreja. Eu falei, irmã, a senhora frequenta a escola dominical? Que igreja que a irmã é? Quer dizer, não, irmã, meu pensamento é esse. Tudo bem, você não vai obrigar ninguém a ficar com você, mas daí celebrar a separação para um crente, isso não é bíblico. Então, o que eu penso, o que eu acho, não importa. É o que a Bíblia diz sobre o assunto. E a gente sabe o que a Bíblia diz sobre o assunto. Por isso a gente se penaliza. Vencendo eu. A minha oração nessa noite, se o pastor me permite orar, é que Deus nos ajude a vencer o nosso eu. Amém? A pegar esse eu e colocar lá na cruz. Aleluia. Aracantará raios. A reconhecer que a gente tem uma vontade, mas que essa vontade está lá no Calvário. Amém? E mesmo que a gente chore, que a gente sofra, mas o que importa é que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida sempre. Amém?